Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Serlares. Eu sou Narla Ximenes, diretora comercial da Serlares, e estamos aqui hoje no segundo dia do Ceará RH, esse evento grandioso, que a Serlares tem a honra de participar. Hoje nós vamos trazer um tema bastante importante: como a educação corporativa pode influenciar no crescimento das organizações. E hoje nós vamos estar falando muito com RH, E nada mais do que isso, nós trouxemos aqui dois convidados especiais, Joana Silva, gerente de RH na Serlares, e André Ribeiro, sócio-diretor da Futurize. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso podcast. E assim, hoje nós estamos aqui, como eu falei, no Ceará RH, e nada melhor, André, do que estar aqui no RH para falar de educação corporativa. E eu queria que você falasse aqui para os nossos ouvintes o que é a educação corporativa. Muito bom, prazer, Narla, obrigado aí pelo convite, prazer estar aqui no podcast da Serlares, um parceiro que nós temos, muito apreço. E admiramos muito o trabalho de vocês. Então, para quem não me conhece, meu nome é André Ribeiro, eu sou sócio-diretor na Futurize Educação Corporativa. Hoje nós somos um hub de soluções de educação corporativa. Então, nós apoiamos as empresas a protagonizarem as suas respectivas histórias, utilizando as pessoas, tendo as pessoas como meio para isso. Então, a gente acredita muito que as empresas evolutivas, elas só são construídas quando nós temos pessoas preparadas para dar o próximo passo na sua jornada. Então, a educação corporativa nada mais é do que recursos, rituais de desenvolvimento para que você possa proporcionar às pessoas a alcançarem o seu próximo nível. Muito bacana. Joana, hoje, qual é a sua experiência que você tem? Narla, prazer em estar aqui com você também, André. A gente vai compartilhar aqui um pouco hoje, das nossas práticas, do que a gente tem feito aí em educação corporativa, do que a Serlares já tem avançado hoje, quando a gente pensa principalmente no desenvolvimento das nossas lideranças, tendo uma preocupação, claro, com o desenvolvimento também do nosso time operacional, mas entendendo hoje que para a estratégia do nosso negócio, a liderança é aí a porta de entrada para a gente fazer um desenvolvimento de sucesso para a nossa empresa, E com certeza a nossa troca aqui, as nossas contribuições hoje vão ser bem interessantes. Quais são os desafios, da liderança, de formar a liderança? Quais são os desafios hoje? Porque muito se fala em liderança, Mas quais são os desafios? Eu acho assim, gente, a liderança, esse processo de se formar líder, ele acaba sendo muito volúvel, Ele passa por várias fases, por vários momentos. Ultimamente a gente tem falado muito sobre a questão da liderança positiva, E aí entra muito nessa perspectiva, qual é o comportamento do líder, como esse líder tem se formado, De que maneira os treinamentos contribuem, a nossa formação contribui para essa liderança, A importância da gente entender qual é o líder que vai se adequar à nossa empresa, ao nosso negócio. Então, acho que existem muitos desafios na formação da liderança, mas principalmente entender qual é o líder que a minha empresa quer e precisa, Sim. Então, pensando nisso, em treinamento e capacitação, eu vejo que esse processo de construção dessa liderança, ela é muito ampla, E a gente precisa ter uma diretriz muito clara do que a gente quer e de quem é esse líder que a empresa precisa. Joana, só complementando, se me permite, Sim, pois não. Eu costumo dizer, que as pessoas, a gente fez um mapeamento de pessoas no mercado corporativo. Nos últimos 18 meses, nós atendemos mais de 60 empresas. E o que a gente identificou? Falando até de liderança. Quem é o líder mais desejado no mercado? É aquele líder que sabe fazer e aquele líder que quer fazer. Sim. Mas nós temos, ao longo das nossas jornadas de desenvolvimento, identificado alguns outros perfis. Sim. Nós temos aquele líder que ele quer fazer, mas ele não sabe fazer. Principalmente aquelas pessoas que acabaram de entrar na empresa. E para essas pessoas falta repertório. Por quê? Porque às vezes ela tem muita vontade, mas ela não sabe o como. Falta repertório. Nós temos um segundo perfil,
de pessoas que sabem fazer, mas insistem em não fazer. Às vezes aquele líder que já está ali na empresa, acomodado, já está há muito tempo, e aí falta para esse líder protagonismo, porque geralmente, Narla e Joana, são aquelas pessoas que às vezes, eu não vou fazer porque o meu líder imediato, se eu fizer assim ou assado, vai me reconhecer da mesma forma. E aí a pessoa está terceirizando a carreira dela. Sim. E para fechar, nós temos o terceiro perfil, que é aquela pessoa que sabe fazer, quer fazer, mas não consegue fazer. Tá. E como é que a Futurize, né, trabalha isso? Quais são os passos? Porque é bem complexo, né? Isso é um trabalho junto ao RH, é discutido, identifica, né? Porque a gente sabe, como você falou, existem vários tipos de perfis, né, dentro de um ambiente corporativo. Então, como é que a Futurize chega e faz, né? Uma coisa muito importante é praticar a escuta ativa, assim como eu estou ao lado da Joana, entendendo os desafios organizacionais e principalmente as competências que para ela e que para a Serlares é importante desenvolver para que a gente consiga construir um programa de desenvolvimento customizado. Por isso que, André, é tão importante um processo também de diagnóstico, né? Sim, é isso que eu queria saber. Como é que é feito primeiro? Primeiro é feito um diagnóstico. O André estava falando desses 3 tipos de liderança, que faz todo sentido. E essas lideranças, geralmente, elas estão dentro de empresas que têm um perfil que acolhe esse tipo de pessoas, digamos assim, né? Então, por isso que um processo de diagnóstico é tão importante para que, com o apoio de um lugar como a Futurize, a gente consiga ter bons resultados quando a gente fala desse desenvolvimento, né? Hoje na Futurize a gente usa uma ferramenta que é a Futurize Mapeamentos, que antes de qualquer jornada de desenvolvimento a gente aplica um assessment individual, onde a gente consegue ter o resultado, um retrato daquela pessoa e um retrato do grupo que nós vamos trabalhar. Legal. Somamos isso às competências organizacionais e aos valores organizacionais. E isso a gente entrega um programa que hoje geralmente é constituído de um lançamento desse programa de desenvolvimento. Traçamos alguns módulos, esses módulos podem ser presenciais ou online ao vivo, e nós mesclamos com o projeto de universidade corporativa, para que a gente tenha sempre o aprendizado em sala de aula, mas também esse aprendizado perpetue, continue, e não fique somente ali no momento com o facilitador, mas que a própria pessoa desenvolva o protagonismo no seu autodesenvolvimento. Tá, isso é acompanhado por um tempo com a Futurize, junto com o RH, porque você... eu entender, né? Como você tem um programa, né, de desenvolvimento, então uma faculdade, digamos assim, identifica junto ao RH aquelas lideranças, o que pode trabalhar com cada perfil, e você é uma coisa direcionada. Depois, final do curso, digamos assim, a Futurize dá um acompanhamento, como é que assim, geralmente o resultado final, e também uma pergunta, né? A curiosidade. Existe também no meio algumas coisas que já aconteceu nesse tempo aí, já não se enquadra, não é, e para que você veja, não, essa pessoa não está nesse perfil, não vai ser esse líder. Já aconteceu muitas coisas assim ou não? Já aconteceu e Joana, você que já viveu muito corporativo aí, mais de 10 anos, a gente estava falando aqui antes de começar, né? O que acontece, gente? Nessas 60 empresas que nós desenvolvemos nesses últimos 18 meses, o que a gente identificou? Que os líderes estão extremamente sobrecarregados. Sim. Existe uma escassez de tempo para treinamento. As pessoas estão muito envolvidas na operação. Engolidas pela operação. Era isso que diariamente. Eu ia dizer, né? Muito engolidas. E aí, o que acontece? A gente jamais vai extrair das pessoas aquilo que elas não têm. Todas as empresas querem bater metas. Todas as empresas querem pessoas e líderes mais produtivos e mais engajados. Só que a partir do momento que você não dispõe ferramentas, por isso que a gente acredita muito em jornadas de desenvolvimento, sim, mas que tenham uma continuidade. E a universidade corporativa, pensando que o RH tem que fazer mais com menos, o recurso do RH é extremamente restrito. Sim. Com isso, a Joana não pode errar. A Joana, ela tem que ser muito assertiva na escolha. Então, ela vai trazer um programa de desenvolvimento para a Serlares
Mas a partir dali, 6 meses, 8 meses, 10 meses, como é que vai ser a continuidade? E aí é o que a gente vem conversando e construindo a universidade corporativa. Por quê? Porque aí vocês começam a construir uma cultura de aprendizado continuado dentro da Serlar. Ei, André, e você tem percebido, assim, que, por exemplo, quando uma empresa decide fazer essa programação de treinamento, essa proposta de treinamento e desenvolvimento, no longo do caminho, né, no percurso, você percebe que, de alguma maneira, tem um redirecionamento, a empresa, de repente, percebe, poxa, erramos aqui, não era isso. E pensando em recurso e em garantir que a gente seja o mais assertivo possível, tem um redesenho, às vezes, no meio do processo? Totalmente. Porque o mercado muda e as empresas mudam. O mercado é muito dinâmico. Sim, hoje. é muito volátil. E as pessoas, né, também. Totalmente. A gente faz uma coisa hoje, um plano, dorme e amanhã acorda, tem outro cenário e a gente precisa se reinventar muito depressa, fazendo essa gestão de custo mesmo, né, do que a gente tem para investir, e é realmente desafiador. O que a gente trabalha muito é também a nossa flexibilidade e adaptabilidade ao cliente, à empresa. É comum a gente trabalhar, às vezes, ser contratado para trabalhar ali 6 módulos. A cada módulo, a gente vai fazer um briefing daquele módulo. Dura um mês o módulo? Cada módulo, geralmente, 1 mês ou intervalos de 15 dias. Aí a gente faz 2 módulos por mês. Mas, considerando todas as operações, é muito mais comum hoje a gente fazer um módulo por mês. E aí, entre um módulo e outro, a gente coloca uma trilha de desenvolvimento na plataforma para que as pessoas possam assistir. Mas respondendo a sua pergunta, então, a gente começa o ano, por exemplo, com um programa traçado. Antes de cada módulo, a gente identifica se aqueles temas que a gente vai trabalhar, de fato, é o que a empresa está precisando para aquele momento. Então, não só acontecem alterações, como também acontecem inversões. Às vezes o módulo 6 vem para o módulo 2. Sim. Então, as coisas vão acompanhando muito o que a empresa precisa. E o movimento da empresa, né? Porque às vezes a gente pensa numa forma, pensa assim, vamos estruturar da forma X, e acontece esse movimento de a empresa passar por um outro momento e assim, gente, faz sentido a gente puxar esse módulo para frente, o momento que a gente está vivendo, o desafio que a gente está vivendo, faz sentido a gente acessar uma coisa que talvez estava lá no plano do futuro, né? Então, fazer esse movimento também é importante e criar uma consciência na liderança de que esse processo ele vai ser de construção e que essa mudança pode acontecer, né? Que é importante a gente entender e ter essa flexibilidade. Às vezes também tem gente que é um pouquinho mais resistente nesse sentido e quando se depara com essa necessidade de mudança, desorganiza, né? Digamos assim. Então, esse movimento ele é muito realmente ele não é engessado, né? Exatamente. Ele não é um módulo, né, que você chega e diz, olha, nós vamos aplicar. Isso, claro, que tem um direcionamento, mas que ele é modificado, até porque eu acredito que também até pelos perfis, né, que se tem, né? Hoje nós temos também diversos tipos de gerações dentro de uma empresa e até como você vai lidar com isso deve ser uma forma mais individualizada, personalizada, eu diria. O que acontece muito, Naila, a gente aplica o mapeamento, o diagnóstico no início, e esse mesmo mapeamento a gente aplica ao final. Isso a gente consegue medir o retorno sobre o aprendizado. Bacana. E aí uma das coisas legais é porque num grupo de 20, 30 pessoas, nem sempre as pessoas vão absorver da mesma forma. Sim. As pessoas são únicas. Consequentemente, após uma jornada de 6 meses, que é o exemplo aqui da conversa, pode ser que a Narla precise continuar o desenvolvimento dela de forma mais individualizada, através de um programa de mentoria evolutiva. Sim. E a Joana, ela vai seguir para a universidade corporativa, porque ela já conseguiu absorver bem os conceitos. Então as pessoas elas aprendem de forma diferente. Então após a jornada a gente aplica esse diagnóstico e com esse resultado a gente sugere os próximos passos para as empresas. E talvez, a jornada André, é de quanto tempo que você falou, mais ou menos? Hoje, mais comum, 3, 6 ou 10 meses. Então 3 meses são geralmente 3 a 4 módulos, 6 meses são de 6 a 8 módulos, 10 meses são de 8 a 12 módulos. André, e também é muito importante que você colocou quando a gente fala de perceber o que é que cada um precisa de forma individual, né? Porque geralmente, anteriormente, a gente tinha a tendência de fazer um planejamento pensando naquele grupo, pensando naquelas pessoas, mas sem se preocupar com essas individualidades, essas particularidades, né? Então, quando eu entendo que, de repente, uma pessoa avançou de uma forma mais rápida, né? Mais
concreta e pode avançar para a universidade corporativa, mas eu entendo que o outro líder precisa de uma mentoria, precisa de um acompanhamento mais individualizado, eu acho que isso torna o processo com muito mais ganhos, né, para a empresa e para aquela liderança. Excelente. E aí, uma das coisas que a gente usa muito nas empresas é a avaliação de desempenho, é o PDI. E aí, o PDI, eu costumo dizer que, principalmente para os times operacionais, os times mais táticos, é difícil você conseguir contemplar todas as necessidades de desenvolvimento desses times. É muita gente e pouco recurso. Sim. E aí, você precisa encontrar meios para otimizar o desenvolvimento dos seus times. Por isso que aí, mais uma vez, eu volto para a universidade corporativa, porque em termos de custo-benefício acaba sendo a melhor opção. Mas de nada adianta você ter uma plataforma com muitos conteúdos se a liderança não entender que é a partir deles que vai acontecer o desenvolvimento dos demais. E ter isso como uma prioridade, né? Que aí entra lá naquele gargalo, que é naquela conversa que a gente estava conversando no começo, de sermos engolidos pela operação. Então, o líder precisa entender que esse processo de desenvolvimento, ele tem que ser uma prioridade. A gente tem que dar um tempo para aquilo como se de repente fosse uma atividade do dia a dia, né? No dia a dia, a gente não deixa de fazer certas coisas que são importantes. Então, a capacitação, o desenvolvimento também é importante. Só para concluir essa pauta aí que a Jona traz, do tempo. Todo mundo tem um dia com 24 horas. Geralmente, você dorme às 8 horas. Você fica na empresa de 8, talvez 10 horas por dia. A grande questão é que as pessoas estão tão envolvidas na operação, no resultado a curto prazo, que elas não preocupam a carreira delas. Sim. E aí uma das coisas que é muito importante, todo mundo que a gente conversa, todo mundo trabalha muito. Mas uma das coisas é, se você não se preparar como indivíduo para dar o próximo passo na sua jornada, você às vezes tem uma oportunidade de crescimento dentro da operação, mas as pessoas não lembram de você. Por quê? Porque você sempre faz, você está no piloto automático. Você está vivendo um dia atrás do outro. Exato. E foi. Então isso é uma das coisas que a priorização para o desenvolvimento precisa ser algo que os líderes precisam cada vez mais se importar. Bacana. Então, esse é um dos desafios para o desenvolvimento dos Com líderes, certeza. é isso? É essa urgência, né? Que às vezes se envolve muito com a operação e realmente deixa perde, às vezes, muitas vezes, excelentes profissionais, né? Exatamente por isso, porque não se desenvolvem, né, nas suas lideranças. Então, qual seria outro desafio? Um desse é o tempo, né? Que às vezes as pessoas, não tem um tempo, não vou fazer, ou então começam e não terminam. O outro desafio, que para mim é o desafio que está na mão do líder e que ele insiste em não fazer. É aquele que, sabe aquele que sabe o que tem que fazer, mas insiste em não fazer? É o feedback. As pessoas têm muita dificuldade de ter rituais de feedback junto aos times. Verdade. E as empresas, os RHs chegam para mim e falam, André, raramente eles perguntam, mas se eles me perguntam, André, eu não tenho ritual de feedback na minha empresa, eu invisto numa jornada de desenvolvimento ou eu fico insistindo com o meu líder fazer o feedback. Eu prefiro perder o contrato, mas falar para a Joana, Faz feedback. Faz o seu líder fazer o feedback. O feedback no Facebook, eles costumam dizer, foi uma coisa que eu aprendi lá com eles. Feedback é um presente que você dá à pessoa. Por quê? Porque é uma oportunidade de evolução que você está dando genuinamente para alguém. Mas aí não é o feedback do ressentismo. Sim. Você vem aqui pro Ceará RH, seu time está performando, show de bola. Anote os pontos das pessoas no bloco de notas individual, pontos de oportunidade, pontos de evolução, pontos positivos, para que quando você for conversar com a pessoa, eles falam, qual que é o ritual, André, ideal? Eu considero que, se você conseguir falar 30 minutos por mês, individualmente, com cada pessoa do seu time, isso mostra zelo, cuidado e respeito. Não consigo, tenho muita gente abaixo de mim, então fala pelo menos 30 minutos a cada 2 meses, Sim. de forma individual. Se você organizar o seu tempo para desenvolvimento e se você se organizar
a organizar a sua agenda para fazer o feedback. Eu acho que são duas questões que você ajuda muito a educação corporativa, o desenvolvimento da sua organização a alcançar o próximo nível das pessoas. E aí, até porque nesse processo de feedback, né, André, às vezes você vai captar do teu colaborador, da pessoa do teu time, algum ponto que ele precisa de desenvolvimento, que de repente nem está contemplado no que a gente achou que ele precisava, né? Então, essa conversa, esse feedback, ele vai ser também importante para essa construção desse plano e vai fazer essa pessoa se sentir participante do desenvolvimento dele e logo se sentir responsável, né? E não corresponsável. Porque a empresa tem que fazer o meu desenvolvimento. Mas, na verdade, é uma importância, uma participação nossa nesse processo, né? Que a gente tem essa autorresponsabilidade, esse entendimento de que, poxa, eu preciso me preparar, eu preciso garantir o meu desenvolvimento, eu preciso ser o líder que está à frente para que quando surge uma oportunidade eu esteja pronto, né? E garantir o desenvolvimento do seu time. Exatamente. E outro ponto muito relevante que o André trouxe nessa fala dele, Narla, é a questão de, mais uma vez, individualizar a pessoa. Trazer para o feedback pontos específicos, situações específicas, evidências do que é que você está falando que a pessoa precisa melhorar e desenvolver. Então, mais uma vez, a gente traz essa fala do individual, de olhar cada pessoa de forma única, né? Então, assim, eu não tô dando, de repente, um feedback de um evento desse pro meu time. Galera, foi muito bom, que trabalho bem feito, como foi, né? É bacana. Mas não, olhar para aquela pessoa como indivíduo que ela é, as entregas que ela tem feito, os pontos que ela é muito bom, o que ela faz diferente na performance da equipe de forma, né, global, mas sempre olhando muito para o indivíduo. Isso vai fazer a pessoa sentir assim, poxa, a minha diretora, o meu líder, né, o meu gerente tirou um tempo para pensar sobre mim, para pensar sobre o que é que eu tenho feito, o que é que eu tenho entregado, o que é que eu não tenho entregado, mas de forma muito clara ele trouxe aqui. E a pessoa vai ficar com aquela sensação, bom, esse momento ela preparou e separou para mim, né? Mas é muito importante treinar os líderes também a dar os feedbacks. Com certeza. Porque acho que você tem que treinar quem vai dar e também quem está preparado para receber. Porque esse presente dado, né, gente, ele precisa ser um bom presente. Ele precisa ser presente dado, ele precisa dar forma, porque às vezes você acha, eu estou dando um presente e o outro já não está se vendo, né? Não pode virar presente de grego, né, André? Pode virar. Então, isso, a Futurice também está junto nessa elaboração desse feedback, porque a gente sabe que cada pessoa trata realmente de forma individualizada, como a Joana bem colocou. Então, assim, qual é o perfil, né? Como é que eu vou trabalhar essa pessoa a receber esse feedback? Porque eu tenho que primeiro trabalhar o líder, para poder dar o feedback para que os liderados dele também apliquem, né? Na Futurize nós trabalhamos a metodologia do feedback construtivo. E de forma muito resumida, é você olhar para a pessoa, o estado atual da pessoa, mapear ou listar as questões do estado desejado dessa pessoa, a partir daí definir próximos passos. Por isso que a gente fala 30 minutos, quando você está preparado para dar um feedback. E aí você pode trazer técnicas as mais simples e as mais comuns de mercado possíveis. Pode trazer a técnica do sanduíche, que ponto positivo, você traz os pontos de evolução e você fecha o ponto positivo. Narla, o mais importante é assim, quando o liderado tem uma resistência com o feedback, quando não tem ritual, quando ele é surpreendido com o feedback, geralmente a pessoa nunca recebe o feedback. Nunca recebe. Aí quando recebe, fala... E já só sei que vai vir reativa, né? Coisa ruim por aí. Minha sala, mas nunca me chamou para minha sala. Mas só eu e meu chefe. Então, eu acho que é uma das coisas que a gente tem que entender que a gente está lidando, gente, com sonhos de pessoas. As pessoas, a carreira é um sonho que a pessoa idealizou, independente do cargo dela na empresa. E o meu sócio, o André Prates, ele costuma dizer uma coisa que é muito real. As pessoas não querem trabalhar em empresas que mudem o mundo. Elas querem trabalhar em empresas que mudem o mundo delas. E o líder pode ser uma grande alavanca de crescimento para você. Quando você trabalha com líderes, até hoje, eu lembro do meu primeiro líder, foi no estágio que eu fiz na Disney. E sabe qual que é o melhor presente que ele me deu? Foi um formulário de feedback quando eu saí da empresa, com todos os pontos positivos e pontos que eu tinha para melhorar. Até hoje eu guardo isso.
é um papel. Isso há quantos anos atrás, André? 2006. Vai completar 20 anos. Então, o que eu falo para vocês? Rituais de gestão. Feedback é um ritual de gestão. A mesma coisa que a gente faz apresentação de resultado, a gente faz treinamentos. O feedback é um ritual de gestão. E o tempo é priorização. Todo mundo tem as mesmas horas, todo mundo trabalha muito. Mas é mais fácil você falar que não tem tempo, você falar e fazer o que precisa ser feito. Não priorizar, né? Verdade. Muitas vezes Mas nem a falta de tempo. Às vezes eu fico me perguntando, né, pessoal, por que é tão desafiador pra gente como líder entender que o feedback é tão necessário e fazer o uso desses 30 minutinhos, né? Assim, porque tem gente que, sei lá, deve fazer isso de fato uma vez no mês. Tem aquele cara que tem um perfil mais objetivo, direto, quer fazer ali 5 minutos com a pessoa, né? Um one-on-one ali, rapidinho. Cara, tem que melhorar isso, fazer isso, mas a gente sabe da importância, estamos às vezes tão envolvidos e engolidos pelo dia a dia, pela operação, e acaba passando, e a gente às vezes acaba perdendo alguém do time que é relevante, acaba não contribuindo com o desenvolvimento dessa pessoa. Então, assim, é um tema que é tão falado, que se torna até batido, né? Mas eu acho que a gente precisa ter ganho de consciência sobre isso, né, André? Sobre essa importância. É um desafio, porque a gente tem é muito comum nas empresas, e aí eu falo, na maioria das empresas que a gente atende, líderes, por mais estratégicos que a função dele ou dela representa, eles ainda são muito operacionais. Isso vem desde lá de trás. Nosso sistema educacional forma muitas pessoas tarefeiras, pessoas que fazem ali acumuladores de tarefas, né? Acumuladores de tarefas. A gente não pensa o seguinte, Joana, que 30 minutos que eu dedicar para a Joana esse mês pode fazer com que eu economize das minhas atividades 3 horas no mês que vem. Por quê? Porque a Joana já começa a ter mais confiança, repertório e protagonismo para executar. Consequentemente, eu vou ter mais tempo para fazer outras coisas. Sim. E a gente tem muita dificuldade de delegar com assertividade. Muita gente delega, muita gente, na verdade, delarga e não acompanha. Verdade. E isso também, não, já pedi uma vez para a Joana, não deu certo. Eu vou lá, sempre faço. Então são essas questões, esses apegos, essa gestão muito centralizada que a gente precisa realmente trabalhar, entendendo que o crescimento da organização depende muito das nossas práticas de gestão. Liderança e gestão são 2 pilares que a gente precisa estar sempre aperfeiçoando. E sabendo que nada é tão bom que não possa ser melhorado. Por melhor que eu seja como líder, se eu me permitir, sempre vai haver espaço para evolução. Muito bacana. Eu também sempre tenho essa frase: nada não está tão bom que não possa ser melhorado. Você sempre fala isso, né? Sempre eu digo isso. E principalmente se tratando de pessoas, porque nós somos seres em evolução. Não existe empresa perfeita, não existe pessoas perfeitas, como não existe, né? Então nós estamos sempre no aprendizado, né? E assim, é muito bacana quando a empresa tem essa preocupação, ela não só está pensando na empresa, como nas pessoas, né? Porque as pessoas sendo desenvolvidas, lógico que melhora a empresa, melhora os resultados, né? Então isso é muito, muito, muito bacana, né? Eu não conhecia muito a Futurize, né? Nessa amplitude, né? E estou aqui até mesmo para os nossos ouvintes, né, que estão aqui com a gente, né? Você pode até falar para eles um pouco como é o acesso que tem a Futurize, né? Você já falou que é uma plataforma. A Futurize é uma empresa cearense. É misturada, né, André? Ela é goiana com local em Natal. É misturada. Na verdade, nós somos em 3 sócios. Eu sou goiano, mas moro no Nordeste há 8 anos, então a gente tem um escritório em Natal para poder atender os 2 principais mercados para nós hoje, que é o Ceará e o Pernambuco. Sim. Temos o escritório em Brasília, que fica no meu outro sócio, em São Paulo. E hoje a gente trabalha, para quem quiser conhecer um pouco mais o nosso trabalho, o nosso site é futurizeagora.com.br, Instagram, LinkedIn, Futurize Agora. E uma das coisas que a gente sempre fala, Nara, a gente busca entregar recursos. A gente tem uma plataforma de universidade corporativa, nós temos conteúdos para você que já tem uma universidade corporativa e precisa movimentar esse projeto para aumentar a produtividade e engajamento.
A nossa tese a gente quer preparar as pessoas para o futuro das organizações, fortalecendo 3 pilares: produtividade, engajamento e resultados. Então a gente hoje está super à disposição para poder contemplar os desafios, entendendo que os líderes têm muitos desafios culturais, de práticas de gestão, mas também entendendo que as pessoas querem crescer. Todo mundo, você chega numa sala e fala assim: quem aqui não quer crescer profissionalmente? Ninguém. Todo mundo quer crescer? Sim. Todo mundo quer crescer. Então, o que a gente busca proporcionar para as empresas é fazer com que a gente entregue recursos, metodologia prática, para que de fato as pessoas aprendam e principalmente executem. Tem uma frase que a gente fala internamente que é o seguinte: aprendizado sem execução é inspiração. Execução sem aprendizado é sacrifício. Excelente. Que bacana. Joana, você quer complementar alguma coisa? Não, eu acho que é isso, Narla. O André conseguiu aqui compartilhar, né? Mas tem um ponto, André, que eu tô curiosa e eu queria te perguntar, até pensando um pouco também na nossa realidade de Serlares, né? Por sermos um negócio muito pulverizado, né, Narla? É um desafio também quando a gente pensa em capacitação e juntar a nossa liderança, em olhar também para a nossa área operacional, né? Que é o pessoal que está na ponta, que para a gente também é fundamental. Mas pensando no digital, né? Que é muito a pegada da Futurice também. Como é que, assim, as pessoas têm aderido mesmo? Você acha que o digital veio para fortalecer e para facilitar esse processo? Sim, principalmente o onboarding. Uhum. Eu costumo dizer que o onboarding é aquele momento de acolhimento da pessoa. É onde você vai fazer a pessoa a se encantar com o propósito da sua empresa. Porque as empresas, geralmente a pessoa vem pelo nome da empresa, ou pela logomarca, ou pela vaga. Mas o que vai encantar é a conexão com as pessoas da empresa. Então hoje a gente vem reduzindo o tempo de onboarding das empresas em 50%, principalmente vocês que estão em diversos estados. Quando você tem uma trilha de onboarding bem estruturada, e aí a gente traz algumas práticas, inclusive que eu vivi como executivo. Eu já passei pela Disney, que eu citei, pela Puma, pela Adidas, por grandes empresas. E o que a gente busca? Fazer com que o onboarding das pessoas seja aquela questão que, nossa, eu estou no lugar certo. Eu sei as práticas, a regra do jogo está clara e para mim é muito importante eu entender os sócios. Por quê? Não é sempre que a Narla, que o Edilson, que as pessoas vão estar ali para receber as pessoas, mas vocês fazem parte da essência da cultura da empresa. Então, de algum meio, e hoje o digital ajuda muito, é você levar essa proximidade dos sócios, do propósito para as pessoas que estão chegando. Ah, André, mas vai eliminar o presencial ou online ao vivo? Não, pelo contrário. 4 horas que você vai às vezes estar com uma pessoa, ou 2 horas, a pessoa vai absorver 20%, 30%. Então você vai conseguir ter meios para reforçar e principalmente para antes do dia 1, ela já ter conhecido um pouco mais da cultura, das regras, das políticas, dos benefícios, aquelas questões que são importantes falar no primeiro dia, mas que você pode trazer para o digital e facilitar muito o processo. E também revisitar, né, André? Revisitar. É que, às vezes, nesse processo do onboard, é muito comum a pessoa ser bombardeada de informações, né? E aí, às vezes, você perde um pouco dessa essência e o digital, ele ajuda muito nisso. Você revisitar, você vai lá, olha novamente, acessa e você repetir isso traz clareza, né? Então, é muito bacana mesmo. E você levar satisfação dos restaurantes que já existem para as pessoas que estão chegando, as pessoas que estão consumindo o produto de vocês todos os dias, a satisfação, o bem-estar que você está levando para essas pessoas. Então, as pessoas que vão trabalhar com vocês, a partir do momento que elas entendem que o trabalho delas é muito além do que a simples função de fazer, às vezes, uma comida ou de trabalhar na parte administrativa, opa, eu estou influenciando o bem-estar de outras pessoas. Isso tem valor, isso agrega, isso conecta, isso faz com que o meu trabalho se torne ainda mais relevante, muito além do que, às vezes, uma função que eu fui contratado. Verdade. Muito bom, gente, muito bom mesmo. André, eu tenho uma curiosidade. Hoje, né, a gente vê essa nova geração
como é que você vê a liderança, né? Porque a gente sabe, existem alguns dados que falam muito sobre a questão que eles não têm uma permanência em muito tempo, né, no trabalho, né? Em alguns cargos eles mudam muito de empresa, é muito dinâmico. Como é que você vê isso hoje, né? Dentro dessa nova geração, com essa posso dizer, hoje nós sabemos que nós temos uma geração que ela é muito dinâmica, né? E elas, às vezes eu vejo pessoas com 35 anos, que desde os 25 anos já passaram por 5, 10 empresas. E às vezes a gente se surpreende, né? Porque a gente tem histórias que as pessoas ficavam na empresa por perpetuavam, Sim, por muitos anos, até se aposentavam. E tinha aquele orgulho de dizer assim, eu entrei, me aposentei nessa empresa. E às vezes a gente vê hoje que essa nova geração, ela está muito assim... ela vai para a empresa, descobre que não é aquilo, vai para outro. Às vezes eu acho que eles são muito curiosos, né? E tem a questão dos propósitos. Ou essa geração ela tem um propósito, diz assim, não, eu tenho esse propósito, e essa empresa não está dentro do meu propósito, eu vou para outra, né? Ou então estão se encontrando, ou então outros pensamentos. Então, como é que a Futurize vê isso, né? Trabalha com isso em relação... Eu acho que é importante a gente trazer um contexto empresarial. Desde que o mundo é mundo, as empresas existem, foram criadas por gente, trabalhando com gente para servir gente. Ou seja, o líder, ele precisa, passo 1, ele tem que gostar de pessoas, independente da função. Ponto 2, hoje, de fato, as gerações estão muito mais conectadas pelo propósito. E aí, o que eu percebo, tá, Narla? É que existe a função, mas existe uma conexão com o líder. Eu mesmo já presenciei situações que não gosto tanto do que a empresa, do que eu faço hoje, mas eu não saio porque eu trabalho com a Joana. É muito comum a gente escutar isso. Então, as pessoas se conectam com pessoas. Consequentemente, uma das ações que eu vejo outros líderes fazendo, às vezes eu vejo líderes promovendo atividades voluntárias, trazendo às vezes uma ONG para a empresa, para que elas possam, para que os colaboradores possam se envolver em outros aspectos dentro da empresa e não só aquela função diária de entrega, de operação. Questões ligadas ao meio ambiente. A geração atual, ela não tolera mais o desrespeito com o meio ambiente. Então são pequenas questões que, se somado, a gente sabe que no Brasil as coisas acontecem aos poucos. O ESG em país de primeiro mundo é algo muito já consolidado. É verdade. A gente precisa cada vez mais entender que o ESG não é simplesmente uma bandeira a ser defendida porque é bonito. É uma bandeira a ser defendida porque as novas gerações, elas valorizam. Então, é propósito. É um líder que trabalha adaptabilidade e flexibilidade. Não dá para ele gerir todo mundo da mesma forma. Sim. Ele tem que ter práticas. André, mas você está falando que eu tenho 30 liderados, eu vou ter 30 estilos de gestão? Não. Mas você pode muito bem respeitar espaços. Você pode ser flexível. Você pode, dentro de uma regra, você tentar ali entender o que pode ferir o valor de uma pessoa. Porque as pessoas, às vezes, saem das empresas porque elas não enxergam que elas são, de fato, vistas. Elas não são, de fato, respeitadas. Elas são, às vezes, um crachá, um número na matrícula do DP. Então, é uma questão que os líderes precisam entender que pessoas se conectam com pessoas. O RH precisa, na hora do recrutamento e seleção, também hoje existem recursos que a gente já começa a entender se aquela pessoa cabe no nosso negócio. Faz um assessment, mas faz um fit cultural também. Uma sugestão que eu dou para todo mundo. O RH ajuda na contratação, mas quem contrata é o líder. Por quê? Porque é o líder que vai estar lidando com a pessoa no dia a dia. Só que o RH, ele faz a validação de assessment, faz a validação do fit cultural. O líder vai lá e vai para a opção final. Esses aqui estão dentro do que você pode escolher.
Então hoje, não adianta a gente achar que preciso de contratar alguém, vai lá na necessidade, contrata errado. O custo do turnover para nós, empresários, empreendedores, é muito alto. Para a empresa nem se fala, que a gente perde uma pessoa até contratar uma nova pessoa para assumir, aprender processo, aprender a cultura da empresa, demora. A curva de aprendizado de alguém, eu vou te falar assim, quando eu contratei 15 anos, já passei por algumas empresas, tá? Quando a curva de aprendizado da pessoa é rápida, 3 meses. Quando é a média, é de 5 a 6 meses. Sim. Aí depois de 6 meses você identifica que a pessoa não está pronta, ou não serve para você, entre aspas, aí você vai fazer uma nova contratação. Você perdeu em um ano. Um ano de uma função talvez importante no seu negócio, na sua área, que você vai deixar de desempenhar ou entregar resultados por causa de uma contratação mal feita ou por causa que a pessoa não dedicou tempo suficiente para poder fazer essa análise. E essa pessoa saindo, a gente não está perdendo só a pessoa, mas está também perdendo o capital intelectual dela com relação ao negócio e a tudo que ela aprendeu ali naquele tempo, né? Então, e outro ponto que eu acho relevante, André, para essa nova geração, Narla, também conta muito, além dessas conexões que o André trouxe, né, para além do ambiente corporativo, é uma geração que procura literalmente o líder como inspiração. Ele não vai trabalhar com o cara que ele não consegue admirar. Né? E não tem a identificação. Exatamente. Né? Algo naquele líder precisa ser significativo o suficiente para ele querer estar ali aprendendo com aquela pessoa todos os dias, né? E a gente vê isso nas conversas que essa geração tem com o RH, nas entrevistas de desligamento, na hora que a pessoa está saindo, que é algo tão importante, onde você filtra tanta coisa, né? Onde você consegue melhorar o teu fit cultural com quem está entrando. Então, assim, essa geração, ela busca isso, conexões, entender que ela é para além de um número, um crachá, um número de uma matrícula, conexões com a empresa, fora o ambiente corporativo e busca ainda mais essa conexão com o líder. Ter naquela pessoa, de fato, um líder, por exemplo, né? Então, a gente, mais que nunca, tem que praticar aí a liderança pelo exemplo. Então, isso é fundamental. Não há espaço mais no mercado para aquele ditado, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Exatamente. Ou seja, a Narla chega para mim e fala, André, é muito importante você se capacitar, é muito importante você ler livros, é muito importante você entrar na nossa universidade corporativa, mas a Narla não entra. Então, é isso, a liderança pelo exemplo. Pelo exemplo. Fala que o bom exemplo, ele não só é seguido, ele arrasta pessoas. E é muito verdade isso. Então, voltando só um pouquinho, você estava falando de contratação do líder, né? Então, o RH, ele contrata, ele identifica, ele contrata um líder, e o líder, ele contrata os seus liderados. O RH apoia na contratação dos liderados. Mas quem contrata é o líder. Quem bate o martelo é o líder. E, Narla, se possível, dependendo da atividade, dependendo da função, sempre recomendo, tá? Se tiver uma outra pessoa da empresa para ajudar o líder, vamos supor, tem 3 opções. A função, a pessoa é para a minha área, mas eu convidar a Narla, bate papo com essas 3 pessoas também. Quando há essa troca entre gestores, entre pares, isso agrega demais. Por quê? Porque a Narla pode ter visto algo que eu não percebi. E aí você tira alguns vieses de um processo seletivo. Então, se você conseguir envolver mais de um líder nesse processo decisório, aí é o cenário ideal na minha concepção. Até porque, às vezes, o RH estratégico, né? Porque o RH é fundamental, né? Tudo começa porque são pessoas. E o RH, ele às vezes tem uma visão, o líder tem outra, e às vezes ele está ali e tem a outra pessoa que está ali no contraponto, né? São coisas que um vê, o outro vê, e chega no que é importante, porque nós não vamos encontrar ninguém perfeito, né? E às vezes é muito importante essa participação como apoiador, como você bem colocou, do RH nesse momento. Mas, assim, é muito interessante essa questão dessa nova geração. Então, é por propósito, né? Então na sua concepção, também é por propósito. Por propósito, uma liderança ambidestra, que é um conceito novo que o pessoal precisa cada vez mais trabalhar, a adaptabilidade. E uma das coisas que eu costumo dizer, que é muito importante para nós líderes, é entender que
a gente vai contratar muito pela competência técnica, mas isso já foi provado, já foi muito falado. A gente contrata pela parte técnica e demite pela parte comportamental. Ou seja, o RH é muito importante nesse apoio ao líder na contratação, porque geralmente são eles que vão nos trazer questões comportamentais para a gente se atentar. E tem uma questão, quando você observa que esse comportamento é algo, não, isso aqui é ajustável, ok, mas se for uma questão que fere valores organizacionais, sim, não aposte. 90% vai dar problema. Verdade. Faz sentido. Tem que desafiar os marimões. Tem que amar. Demais. Tem que amar. Tem que amar. Mas assim, André, eu acho que eu fico feliz quando eu vejo um líder dizer assim, esse cara é muito bom, Joana, mas esse ponto aqui do comportamento dele me pega. Não vamos seguir com essa pessoa. Eu acho que essa maturidade, aos pouquinhos, está chegando esse entendimento que resolver aqui o problema agora, né? O aqui agora pode custar muito mais lá na frente, tá começando a surgir mais forte. E o RH tem a voz também, né? Porque às vezes ele tá vendo, Joana, isso daqui não acho que não é legal, e a Joana tá lá enxergando que tem toda a condição, mas aquele líder pegou em alguma questão que para a empresa, é claro que não, como você colocou, não vai afetar, não vai ser um problema, né? E você pode fazer esse contraponto, né? E dizer, olha, vamos, porque às vezes eu estava um dia conversando com uma cliente e ela falando muito de rotatividade, né? Porque o líder dela, o menino dava, ele dizia, não dá por isso, sempre tinha algo com algum defeito, né? Sim. Aí ela disse, olha, ninguém é perfeito. E às vezes você vê a rotatividade, aí você faz Joana, me ajude. Quando você faz agora eu esqueci. Você acompanhar, né, as pessoas que a rotatividade mesmo da empresa. Turnover. Exatamente. Aí você vai ver, poxa, o que está acontecendo, né? É o líder, a empresa, então por isso que eu digo que o papel do RH é muito importante nisso. E dividir a decisão. Dividir a decisão. Veja, as empresas que mais conseguiram reduzir turnover atualmente são empresas que têm comitê de contratação. Ou seja, tem 4 pessoas, ou número ímpar de preferência, 5 pessoas ou 3 pessoas. Para não dar empate. 2 pessoas tem que ter maioria para contratação. E também, às vezes, você perde um bom profissional, que ele perde, né, a rescisão exatamente por alguns líderes. Gente, mas percebem assim que toda essa nossa fala sempre vai voltar para o mesmo ponto, né? O desenvolvimento, a capacitação, o treinamento das lideranças, das pessoas que estão à frente do negócio, porque toda decisão, para ela ser assertiva, a gente precisa ter um preparo, né? Então a gente volta lá para tudo que a gente estava conversando aqui no começo do nosso bate-papo. Então, assim, sempre a gente vai ter que olhar para esse viés aí da capacitação, né? E eu acho que, de forma muito positiva, a educação corporativa tem chegado, né? A parte do digital tem chegado para contribuir nesse processo. Bem, gente, chegamos mais ao final de um podcast sobre um assunto que foi tão relevante, tão gratificante, né, aqui para a gente, que é sobre educação corporativa. Falamos muito sobre a importância da formação de líderes dentro de uma empresa, os desafios que o RH passa, né, no dia a dia e tudo mais. Foi muito bom. Quero agradecer aqui aos nossos participantes, a Joana, nossa gerente de RH da Serlares, ao André, que trouxe aí toda essa explanação maravilhosa sobre a educação corporativa. Parabéns, muito bom, muito lindo o trabalho, né? É um trabalho não só de empresa, mas de pessoas, porque a empresa é constituída por pessoas, né? E a Serlares é assim, ela ama pessoas e ama cuidar de pessoas, né? Então a nossa parceria agora está só iniciando, né? Só no comecinho de uma longa parceria. Verdade. Quero agradecer aos ouvintes, muito obrigada, e siga-nos na nossa rede no YouTube, inscreva-se na Serlares e compartilhem. Muito obrigada a todos e gratidão por ter ficado conosco.